Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e aproveitando o hype do filme The Batman, hoje nós vamos conhecer a carreira do dublador que, na minha opinião, é um dos responsáveis pela popularização do Batman aqui no Brasil, que é o dublador Márcio Seixas, muito conhecido por ter dado voz ao Batman nas principais animações dele lá nos anos 90. Numa distribuição Warner Brothers Television, Batman. Devíamos fazer uma lista de todas as coisas que queríamos fazer na vida antes de batermos as botas. Pensando melhor, que tal um russo negro? Sim, galerinha, hoje nós vamos aproveitar aí o hype do filme do Batman e vamos conhecer um pouco da carreira do ótimo dublador Márcio Seixas, que é um dos dubladores mais conhecidos e mais importantes aí pro Batman aqui no Brasil. Mas antes eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram, que é @Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí e nos aprofundar na carreira do ótimo Márcio Seixas. Márcio Roberto Seixas nasceu em Belo Horizonte no dia 18 de maio de 1945. E a carreira dele com a voz começou lá em BH, quando ele teve uma carreira de locução. Porém, o mercado de locução lá em BH não era muito aquecido. E era muito difícil de conseguir trabalhos e empregos, então quando o Márcio Seixas fez 28 anos de idade, ele resolveu vir para o Rio de Janeiro. O radialista Márcio Seixas começou a sua carreira no mundo da dublagem em 1973, no Rio de Janeiro, após a sua ex-mulher ver um anúncio no jornal O Globo. O estúdio da Herbert Richards estava à procura de 2 dubladores. E os testes para esses dubladores era que eles tivessem boas vozes, inclusive, para locução. Inclusive, em uma entrevista que ele deu ao Danilo Gentili, no The Noite, que é um dos programas que mais valoriza a dublagem aí atualmente, ele revelou como que foi esse processo, como que tudo aconteceu, e o linkzinho para essa entrevista vai estar na descrição. E ele falou que dentre os 300 candidatos, que fizeram o primeiro teste, algum tempo depois ele foi um dos escolhidos para a segunda etapa. E depois da segunda etapa, o estúdio adorou a voz dele e ele e mais um dublador continuaram e conseguiram esse trabalho. Vale a pena lembrar, que nessa época os estúdios da Herbert Richards eram os responsáveis por 70% das produções dubladas no Brasil, ou seja, era o estúdio mais importante da dublagem que o Brasil tinha. Ah, e vale lembrar, quem foi o responsável, pelo teste dele para esse trabalho foi o saudoso Valdir Fiore. E a ligação do Márcio Seixas foi tão grande com o estúdio da Herbert Richards, mas tão forte, que ele virou amigo do próprio dono dos estúdios da Herbert Richards. Inclusive, na entrevista em que ele deu ao Danilo Gentili, o Márcio Seixas fez questão de demonstrar todo o seu amor pelo próprio dono do estúdio, Herbert Richards, onde ele disse brincando que foi uma pessoa que ele brigou e amou durante 20 anos. Além disso tudo, partiu do próprio Herbert Richards a ideia de colocar o Márcio Seixas para fazer, durante um bom tempo, aquela clássica locução versão brasileira Herbert Richards. Você que tem curiosidade, esse aqui é o Herbert Richards. Esse é o famoso Herbert Richards. Alemão, eu gostava muito dele, sempre dei bem com ele. Beleza, falamos do Márcio Seixas no seu início de carreira, de como ele foi parar nos estúdios da Herbert Richards, estúdio que ele trabalhou e demonstrou carinho por muito tempo. Inclusive tem um vídeo na internet muito famoso, que é quando ele revisita o estúdio, antes do estúdio ser demolido, já que os estúdios da Herbert Richards não existia mais, e ali você vê todo o amor que o Márcio Seixas sente pelo Herbert Richards, pelos estúdios e pela pessoa. Mas agora vamos falar do que interessa, que é o que a gente usou para chamar a atenção desse vídeo, que é a dublagem dele no Batman. Sim, galerinha, Márcio Seixas fez a dublagem do Batman na clássica animação The Batman de 1992, que foi a animação que popularizou o Batman ao redor do mundo, e aqui no Brasil foi uma febre muito devido à ótima dublagem. Então eu vou explicar para vocês como que o Márcio Seixas, entre aspas, caiu de paraquedas nessa dublagem. Segundo o dublador, na própria entrevista com Danilo Gentili, ele revelou que foi de maneira curiosa como ele começou a dublar o Grande Morcegão. Ele disse que o filho do Herbert Richards, que era um diretor de dublagem lá nos estúdios da Herbert Richards, estava realizando os testes para essa dublagem. E ele estava num bate-boca com outro dublador, que obviamente ele não citou, já que o dublador não estava entregando o trabalho da maneira desejada. O Márcio Seixas estava passando ali e ficou meio assustado com a discussão que estava rolando ali. Ele deu meio que uma olhada ali, digamos, de soslaio, meio que deu uma olhadinha ali
viu que tava rolando um bate-boca e foi seguir o caminho dele pro trabalho dele, pras dublagens que ele ia fazer. E depois desse bate-boca, o dublador que não conseguiu realizar, né, o trabalho da maneira desejada, saiu esbaforando e ficou lá, né, o filho do Herbert Richards, né, meio que também muito estressado com a discussão, e o Márcio Seixas foi perguntar o que tinha acontecido e tal, e aí o filho do Herbert Richards disse, olha, a gente meio que discutiu, tá rolando um teste aqui, não sei o que, e perguntou se ele tinha interesse em realizar esse teste. E aí o Márcio Seixas revelou que ele colocou o fone, né, para ter o retorno do áudio em inglês, fechou os olhos, se concentrou e simplesmente dublou o personagem. Fato curioso é que ele revelou que quando olhou para a tela e viu que era o Batman, os olhos dele brilhou, porque ele tinha sido muito influenciado pela clássica série do Adam West, né, que é aquela série que popularizou o Batman ao redor do mundo, e quando ele viu que tinha uma animação do Batman, ele ficou muito extasiado e entregou, né, o melhor trabalho que ele podia ter entregado, e na minha humilde opinião, uma das vozes mais marcantes de animação que a gente já teve. Ah, vale lembrar que ele também revelou que ele prestou muita atenção no Kevin Conroy, que é quem faz o áudio original do Batman nas animações, em muitas outras produções, e ele usou como, entre aspas, base para entregar, né, a voz dele de uma maneira muito impostada e muito forte, como é a voz do Batman. Contrassenso, Alfred. Ele está mentindo e eu vou descobrir por quê. Beleza, falamos, né, da dublagem, de como ele começou na dublagem, de como ele começou a dublar o Batman, personagem que marcou a vida dele. Agora vamos falar de um ponto muito curioso da carreira do Márcio Seixas e muito forte. Além de ser um ótimo dublador, um dublador muito conhecido com uma voz muito potente, o Márcio Seixas é muito conhecido na locução. Sim, cara, aqui no Rio de Janeiro o Márcio Seixas tem uma das vozes mais valiosas do mercado de locução. Inclusive, ele é muito conhecido por ser o locutor do Preso Nick, né, que é um mercado muito famoso, e quando tem anúncio na TV é a voz do Márcio Seixas. Ele já fez locução para comerciais de outras marcas gigantescas e ele é a voz da JBFM, que é uma das rádios mais famosas e mais consagradas, e ele sempre tá na rádio lá falando JBFM com aquele vozeirão dele. E cara, sempre quando eu tô no carro eu ouço, dou aquela risadinha que eu sei que é o Márcio Seixas. Inclusive, o Márcio Seixas ministrou e ministra, acho que até hoje, vários cursos dedicados à locução, que focam muito na parte da oratória e na parte de rádio também, né? Porque é para quem tem vontade de trabalhar com a voz. Bom, e falando aí de curso, né, de locução, a gente tem que infelizmente falar de rapidamente, né, de uma fase da carreira dele que foi polêmica, mas graças a Deus essa polêmica se passou, que foi o clássico dossiê do Márcio Seixas. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, que nem vale a pena, inclusive não sei se ainda tá correndo na justiça, mas obviamente que a gente vai passar rapidamente sobre o que foi isso. Esse dossiê conteve, né, mais de 30 vídeos onde o ex-sócio do Márcio Seixas queria mostrar a verdadeira, entre aspas, índole do dublador. Hoje, todos esses vídeos, né, que foram feitos e produzidos e divulgados e viraram memes e tal, com as clássicas falas dele, foram excluídos, né, e tirados do ar. Obviamente, corre injustiça, né, teve processo, tiveram várias polêmicas. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, joga no Google o dossiê do Márcio Seixas que você vai entender o que está acontecendo. Mas como aqui a ideia do vídeo é, obviamente, enaltecer o Márcio Seixas, falar dos trabalhos dele, não vamos nos aprofundar muito nessa polêmica e vamos focar agora nas dublagens que o Márcio Seixas fez ao longo da carreira dele. Sim, galerinha, Márcio Seixas tem mais de 45 anos dedicados à dublagem e locução, então agora nós vamos conhecer alguns dos principais trabalhos dele na dublagem, e como sempre nós vamos começar pelos atores que ele mais dublou. E olha que essa lista é uma lista monstruosa. Começando, obviamente, por um dos meus atores favoritos, ator favorito do meu pai, que é o Clint Eastwood. Tiro na cara, depois eu vou lá pra dentro e eu vou dormir como um bebê. Você pode acreditar? Nós costumávamos empilhar ratos como você na Coreia. Além disso, ele foi o dublador do Charlton Heston, do James Garner e do Christopher Walken. Usa se carregar. E eu sei disso. Mas alguém tem que defender nossa posição em termos de progresso. E não diga que o Sr. Cobblepot não tem carisma. Além disso, ele foi o dublador do Morgan Freeman, do Sean Connery e do Roger Moore. O que está fazendo? Me devolva isto. Me dê aqui! O meu professor de filosofia do primeiro ano passou um trabalho sobre planejar o futuro que se... Fez coisas terríveis na Inglaterra. Envergonho-me de dizer que o governo de Sua Majestade está disposto a conceder
A anistia. Outros monstros da atuação que ele dublou foi o Timothy Dalton, o Alan Rickman e o Leonard Nimoy, né, que foi o Sr. Spock da clássica produção do Jornada nas Estrelas. Imagino que perceba a inutilidade de uma ação direta contra mim. Não desejamos que haja mais mortes. Perceberá que possuir não é definitivamente tão agradável quanto desejar. Porém, como nós sempre fazemos, eu vou falar pra vocês, né, por fim, o ator que eu particularmente mais tenho um carinho pela dublagem do Márcio Seixas, que é o saudoso Leslie Nielsen, né, cara, que é um comediante espetacular, um dos comediantes favoritos do meu pai, e quando eu era criança, meu pai colocava todos os filmes do Leslie Nielsen dublado pra eu assistir, e cara, a voz do Márcio Seixas no Leslie Nielsen encaixava perfeitamente. Ela é parte da minha vida, e sempre será. Penso nela constantemente. Mas acabou. Ah, e tem uma curiosidade antes de terminar, né, aqui. Teve um filme fan-made do Batman que foi feito há pouco tempo. Foi um filme produzido lá nos Estados Unidos que teve uma dublagem profissional feita aqui no Brasil. E nessa dublagem, o Márcio Seixas dublou o Batman. Imagino que aquele banho de ácido não teve graça. Foi na noite em que nos conhecemos. Falamos dos atores, agora vamos falar das animações. Sim, galerinha, Márcio Seixas fez muitos trabalhos na animação e obviamente que o primeiro que a gente tem que falar é quando ele dublou Bruce Wayne, né, na clássica animação do Batman, que foi aquela The Batman que popularizou o personagem. Além disso, ele também dublou no clássico Liga da Justiça Sem Limites. Devia ter dito enquanto estava entre nós, mas apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. Outro personagem que ele dublou foi o Balu, na Esquadrilha do Parafuso. Foi a primeira voz, né, do Marvin Marciano na redublagem dos Looney Tunes. Confie em mim. Nós vamos ganhar muito com essas minhocas. E eu só tenho que pensar como. Também dublou o personagem do Ômega Vermelho, que é um personagem bem conhecido do X-Men Evolution. Outro personagem bem querido das animações que ele dublou foi o Ozzy, dos Sem Floresta. Se fingir de morto é o que fazemos. Morremos. O Skullguard, do Mega XL. Ele também fez a dublagem do Senhor Incrível, né? Na primeira dublagem que a gente teve dos Incríveis. Vale lembrar que essa animação teve uma primeira dublagem, depois teve uma polêmica que futuramente eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. E aí depois teve uma redublagem que ele acabou saindo. Ah, espera aí. Aposto que o síndrome a essa altura já mudou o código. Como é que eu entro no computador? E por fim, a minha dublagem favorita, né, do Márcio Seixas nas animações é de uma animação que eu gostava muito e assistia muito, que é a clássica animação do Homem-Pássaro, né, na animação do Homem-Pássaro e do Space Ghost Costa a Costa, cara, que, meu Deus do céu, como era bom assistir isso. Foi bem treinado no painel. Observe. Vingador, café para o Homem-Pássaro. Então é isso. Esse é o videozinho de hoje, passando rapidamente pela carreira do Márcio Seixas, dublador responsável por popularizar o Batman aqui no Brasil, principalmente ali nos anos 90, e dublador com uma carreira espetacular, com uma voz única, forte, de locução muito maneira. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito, e seguir nosso Instagram, que é @comentarionerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Na descrição eu vou deixar a entrevista que ele deixou lá pro The Noite, que é uma entrevista bem legal, que aprofunda mais na carreira dele, de tudo que aconteceu, e também a página da Dublanet, que tem lá a ficha completa dele de dublagens, dos principais trabalhos que ele teve. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.